Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui no cantinho das Phalaenopsis. Elas estão emitindo muitas hastes florais, praticamente todas estão com haste, e isso é o resultado de um bom cultivo, de um bom enraizamento. E para que as nossas orquídeas possam enraizar e se desenvolver bem, precisamos usar um bom substrato. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Hoje eu vou contar tudo sobre o substrato que eu uso aqui nas minhas Phalaenopsis e ainda vou mostrar um replante de uma planta muito especial que eu ganhei de presente de aniversário. Todas essas orquídeas aqui estão plantadas com o mesmo substrato e você pode ver que elas estão super saudáveis. Tem algumas que têm manchinhas nas folhas, isso é resultado de ataque de ácaro. E o ácaro ele não tem muito a ver com o substrato, mas sim com o ambiente. Esse local aqui onde ficam as minhas Phalaenopsis é muito seco, então eu sempre vou sofrer aí com os ataques de ácaro. Por mais que eu tente prevenir, por mais que eu esteja sempre tratando, eles sempre aparecem. Então o importante é tratar o ataque logo no início. Mas o assunto do vídeo de hoje é substrato, então agora eu quero mostrar aqui o substrato que eu uso. Ele é esse substrato inerte, eu gosto de usar ele porque ele não apodrece rápido e como eu cultivo as minhas Phalaenopsis no jardim vertical, elas grudam as raízes na parede. E para não ficar replantando, eu prefiro usar esse substrato que é composto pelo isopor, aquele isopor que vem em embalagem de móveis. O caco de telha, eu pego as telhas velhas, quebro ela, deixo esse caco de telha de molho, por isso que ele tá molhadinho. E também a pedra brita no tamanho 1. Eu não gosto da brita 0 porque ela é muito pequena. Eu prefiro essa daqui, que ela é um pouco maior, então ela não compacta muito as raízes. E como a Phalaenopsis é uma orquídea que tem as raízes mais grossas e gosta daquele substrato mais airado, eu prefiro usar esse material mais grosso. Então, eu quebro o isopor em pedaços maiores. O caco de telha eu também quebro ele em pedaços maiores. Assim, quando eu planto a minha orquídea, vai ficar bastante espaço ali no vasinho para as raízes caminharem. E como esse substrato seca bem rápido, eu uso o musgo esfagno misturado com palha de arroz carbonizada. Assim, ele vai segurar um pouquinho mais de umidade e a minha orquídea não vai secar tão rápido. Aí eu não preciso regar elas todos os dias. E duas vantagens de usar esse substrato inerte é que ele não apodrece e não acumula sais. Então as raízes da minha orquídea ficam saudáveis por muito mais tempo. E eu não preciso ficar replantando elas ali a cada 2 anos, igual nos substratos que apodrecem. A casca de pinos, por exemplo, você tem que trocar ali a cada 2 anos, 1 ano e meio, porque ela apodrece e quando ela começa a apodrecer, ela vai ficando ácida, o que prejudica o desenvolvimento das raízes da orquídea. Fora que quanto mais velhos esses substratos orgânicos, como a casca de pinos e o chip de coco ficam, mais eles vão acumulando água. Então, se a gente não souber regar, a gente acaba fazendo com que as raízes da nossa orquídea apodreçam. Orquídea ama a umidade, ama a rega, mas não tolera ficar molhada por muito tempo. O máximo que uma orquídea pode ficar molhada ali com o substrato muito úmido é 1, 2 dias. Passou disso, as raízes já começam a apodrecer. Então, é melhor escolher um substrato que seca mais rápido, que precisa mais de rega e regar essa orquídea mais vezes do que escolher um substrato que fique molhado por muito tempo. Agora eu quero mostrar como eu vou plantar essa Phalaenopsis linda aqui nesse substrato. Essa daqui é uma Phalaenopsis thaisucoana. Deixa eu tentar mostrar aqui a floração. Eu ganhei essa planta de presente de aniversário da Dona Edna, do canal Edna Orquídeas e Plantas. Ela é sempre um amor e está sempre me presenteando com essas plantas lindas. E ela é muito famosa pelo vegetal. Ela tem as folhas bem grandes e por isso ela é chamada de Phalaenopsis orelha de elefante. Ela veio uma planta bem bonita, mas ela está com poucas raízes.
mas eu vou fazer o replante dela e rapidamente ela vai enraizar aí nesse substrato. Vou deixar ela aqui nesse cantinho e vou mostrar aqui o vasinho que eu vou usar, que vai ser esse vaso aqui. Na verdade, ele é um cachepô, mas eu uso como vaso. Ele veio sem furos, mas eu furei bem aqui o fundo dele para escoar a água da rega. E para começar, eu vou colocar aqui dentro desse vasinho o isopor. Eu faço uma boa camada de isopor, porque o isopor é um material mais leve. Eu uso bastante o isopor aqui no meu cultivo, principalmente para plantar as phalaenopsis, que geralmente eu dependuro no meu jardim vertical. E o vasinho não pode ficar muito pesado, porque senão a estrutura não aguenta. E as raízes da phalaenopsis grudam no isopor, então é um excelente substrato. Coloquei aqui uma camadinha boa de isopor. Agora eu vou colocar aqui por cima desse isopor o musgo esfagno misturado com a palha de arroz carbonizada. Vou colocar aqui uma pequena quantidade, eu não coloco muito e eu não compacto ele, eu só coloco assim para segurar aí um pouquinho mais de umidade, já que eu não rego as minhas phalaenopsis todos os dias e elas não pegam chuva. Agora, se você cultiva phalaenopsis no tempo e elas pegam toda aquela temporada de chuva, recomendo que você não use musgo esfagno no meio do substrato. É melhor você regar mais. Então, coloquei aqui uma camadinha de musgo esfagno. Agora eu vou colocar o substrato. Vou começar colocando uns pedaços de caco de telha. Dica importante, eu sempre deixo esse caco de telha de molho na água de um dia para o outro antes de usar ele para plantar as orquídeas. Assim ele absorve bastante água e fica úmido, então a orquídea não sofre tanto aí no momento do plantio. Agora eu coloquei um pouquinho de isopor e também um pouquinho de pedra brita. Agora eu vou posicionar a minha orquídea aqui no vasinho por cima do substrato. Vou ajeitar ela direitinho para ver como que vai ficar, qual vai ser a melhor posição para ela. Vou pegar aqui esse pedaço de tutor de haste floral, veio em outra orquídea e eu guardei para aproveitar para fazer o replante. Vou posicionar ele aqui para mim prender essa haste floral. Assim essa orquídea vai ficar bem firme aqui nesse vasinho. Lembrando que ela não tem muitas raízes, então eu preciso firmar ela de alguma forma. Vou prender ela aqui com aqueles arames encapados que vêm em embalagens. Eu sempre guardo porque eles são muito úteis. Vou colocar outro aqui embaixo para ela ficar bem firme. É muito importante que a sua planta fique firme, senão ela não enraiza. Planta firme, eu vou completar aqui o vasinho com substrato. Vou colocando intercalado isopor, pedra brita e caco de telha. Não precisa encher o vaso até a borda com substrato, coloque aí até cobrir as raízes da orquídea. Até porque ela precisa de espaço dentro desse vaso para desenvolver as raízes. Então, se a gente coloca aquele excesso de substrato, ela vai ficar sufocada. A orquídea precisa de ventilação no substrato. Lembre-se sempre disso. Enquanto eu vou colocando aqui o substrato, eu peço a você que deixe o like nesse vídeo, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Eu mostro replantes, florações e dou várias dicas que eu vou aprendendo aqui de acordo com o que eu vou cultivando as minhas orquídeas. Terminei de completar aqui com o substrato. Agora eu vou colocar um pouquinho de musgo esfagno aqui no vasinho, por cima desse substrato, bem longe ali do caulezinho da orquídea, porque esse musgo esfagno ele vai reter água. Então, se a gente coloca muito próximo ao caule da orquídea, pode causar apodrecimento. Não precisa exagerar na quantidade de esfagno e nem precisa compactar ele muito. Coloque ele mais solto por cima do substrato. Assim, não tem perigo nenhum de apodrecer a sua planta. O esfagno ele é um ótimo aliado aí para dar umidade para as orquídeas. Agora eu quero colocar aqui por cima desse musgo esfagno um pouquinho de palha de arroz carbonizada. Tenho visto vários canais aqui no YouTube usando a palha de arroz carbonizada,
porque ela ajuda aí no enraizamento da orquídea e ela também ajuda a afastar as lesmas e os caramujos, que geralmente comem as raízes das orquídeas e muitas vezes até as folhas. Então, é mais uma aliada aí no nosso cultivo. Eu já uso muito aqui no substrato das suculentas, então agora mais uma utilidade para a palha de arroz. E tá pronto o replante da Phalaenopsis thaisucoana. Agora eu quero mostrar esse replante bem de pertinho. Ela tá com esse vegetal um pouquinho murcho, porque ela é uma planta que foi comprada na internet. Então ela passou aí alguns dias dentro de uma caixa. Tá um vegetal muito viçoso e ela ainda está com floração. Então ela dá essa murchada mesmo. Fora que ela veio sem substrato nenhum. Mas daqui uns dias ela já vai estar com as folhas mais firmes. Olha aqui como que ficou esse replante. Caulezinho da Phalaenopsis totalmente livre. Isso aqui é muito importante. Se a gente entope esse caule aqui, a gente pode causar doenças na nossa orquídea. E a palha de arroz com o esfagno está bem longe desse caulezinho. Não coloque esfagno muito próximo, porque como eu disse, o esfagno retém água. A água ali pertinho das folhas vai fazer a sua orquídea dar fungo, vai causar apodrecimento. Eu vou manter essa haste dela por enquanto. Agora, se esse vegetal não voltar, ficar murcho, aí eu vou e corto. Mas, por enquanto, eu vou curtir essa floração. Apesar dela ter viajado aí dentro de uma caixa, ela chegou com uma floração bem bonita e só tem alguns amassadinhos, mas nada que prejudique aí a beleza da planta. Eu acho lindo esse contraste do labelo branco com as pétalas rosa. Acho que ela fica muito charmosa. E hoje faz uma semana que eu plantei a Phalaenopsis thaisucoana aqui nesse vasinho. Como você pode ver, as folhas já deram uma firmada. A planta já está mais hidratada. As folhas dela ficam caídas assim porque é uma característica dessa Phalaenopsis. Ela tem a folha bem grande e por isso ela é chamada aí popularmente de Phalaenopsis orelha de elefante. Então, com o passar do tempo, essa planta ela vai produzindo folhas ainda maiores. E a floração continua aqui bem bonita ainda. Não cortei essa haste porque a planta deu uma firmada no vegetal, então eu não vi necessidade. Vou curtir aqui mais um pouquinho da floração e depois eu corto a haste. Já me conta aí nos comentários o que você achou desse replante e se você usa esse tipo de substrato aí nas suas orquídeas. Eu quero muito agradecer aqui nesse vídeo a Dona Edna pelo presente. Eu amei essa Phalaenopsis, achei ela lindíssima. E depois vocês vão lá conferir o canal da Dona Edna, porque ela tem vários vídeos com excelentes dicas sobre o cultivo das orquídeas. O canal dela é Edna Orquídeas e Plantas. Vou deixar o link para o canal dela aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ser útil para alguém, compartilhe ele com outras pessoas. Vou deixar aqui na tela final a playlist aqui do canal sobre a orquídea Phalaenopsis. Lá tem vários vídeos repletos de dicas sobre o cultivo dessa orquídea linda. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!